Bem-vindo ao canal se você é novo por aqui. Eu sou a Marina, eu sou nutricionista e cozinheira e esse canal é sobre alimentação saudável. Inclusive, esse vídeo faz parte de uma série de vídeos em que eu tô falando sobre esse assunto desde o princípio, explicando algumas coisas que são fundamentais na alimentação saudável. Então, se você não assistiu o primeiro e o segundo episódio, volta lá e assiste, porque agora a gente já tá no terceiro episódio e a gente tá seguindo um raciocínio que a gente começou nessa série de vídeos que tá quase como se fossem aulinhas. Então vai lá e dá uma olhada no primeiro e segundo episódio. Nesse terceiro episódio, a gente vai continuar esse assunto de como escolher os alimentos que entram na nossa alimentação. A gente falou sobre isso já e dividiu os alimentos em grupos por processamento, certo? E a gente já falou que a base da nossa alimentação, o grande volume, a maior quantidade de alimentos que entra na nossa alimentação devem ser in natura e minimamente processados. Maravilha, só que esse universo é enorme, certo? Então, esse universo inclui frutas, verduras, carnes, ovos, grãos, leguminosas, sementes, oleaginosas, tubérculos, tudo isso entra nesse grupo de alimentos que são a base da nossa alimentação saudável. Como é que eu sei o que escolher dentre esses? Como é que eu sei montar de fato o meu dia a dia? A gente vai dividir esses alimentos em outros 4 grupos, que vão dizer mais a respeito não do processamento, né, e da qualidade deles, mas dos compostos nutricionais que eles têm. Então a gente vai falar mais numa perspectiva de composição nutricional. A gente vai dividir em 4 grupos. A gente vai dividir no grupo dos carboidratos, das proteínas, das gorduras, e aí a gente vai botar aqui um grupo que não é um nutriente como esses, mas é um grupo tão especial que ele merece um espaço, que é o grupo dos vegetais. O grupo dos carboidratos é um grupo que tem papel no nosso organismo, apesar da gente ter muito medo de carboidrato hoje em dia, dentro de uma alimentação saudável os carboidratos entram e a gente deve priorizar sempre eles na forma mais íntegra possível, ou seja, o menos modificado em relação ao natural. Então, quanto mais perto ele da natureza, melhor. Por exemplo, uma batata. É daquele jeito que ela foi retirada da terra. O arroz integral, ele é mais perto do que a gente retira da natureza do que o arroz branco, que sofreu certo processamento, ou do que a farinha de arroz, que sofreu ainda mais processamento. Então, quanto mais íntegro, melhor. De novo, esses alimentos são minimamente processados, são in natura, mas dentro desse grupo a gente ainda consegue enxergar os que são mais íntegros. Esses que são mais íntegros, eles têm mais fibras e têm mais vitaminas e costumam ter um índice glicêmico menor. Mariana, o que isso significa? A questão das vitaminas e minerais você entende, né? Quanto mais vitaminas e minerais, melhor, porque esses são micronutrientes importantes para o funcionamento do nosso corpo em geral. Processos de, cicatrização, coagulação de sangue, formação de células sanguíneas, formação do sistema neurológico, desenvolvimento de uma boa visão, todas essas coisas, cada vitamina tem o seu papel. Mas quanto mais íntegro o alimento, mais vitaminas e mais minerais. Então, a gente quer isso. A questão das fibras, as fibras são um grupo de carboidratos especial que funciona de uma forma maravilhosa no nosso corpo. Não só ela contribui para toda uma saúde intestinal da gente, para o funcionamento do intestino, para a absorção das coisas ser melhor, porque a fibra cuida da nossa mucosa intestinal, como também as fibras contribuem para um bom colesterol e para um controle da glicemia, que é o açúcar no sangue. Então, se a gente está preocupado com resistência à insulina, com diabetes, a gente se preocupa com fibras. Se a gente quer emagrecer, se a gente quer se sentir saciado por mais tempo, a gente se preocupa com fibras. Elas são muito importantes e elas estão em maior quantidade nos alimentos mais íntegros. Quanto a gente vai processando ele vai perdendo as fibras. Um arroz integral, mais fibras. Uma farinha de arroz, bem menos fibras. Tá entendendo? Então, quanto mais a gente processa, pior. Mandioca, na forma dela mesmo, ela tá íntegra. Mais fibras, mais vitaminas, mais minerais. E quando a gente processa ela para um polvilho que faz a tapioca, menos fibras, menos minerais, menos vitaminas. Então, quanto mais íntegro, melhor.
Nesse grupo dos carboidratos, a gente fala sobre índice glicêmico, que é o impacto que aquele carboidrato vai ter no açúcar do seu sangue. O que a gente quer? A gente quer um impacto menor. A gente não quer que o açúcar no sangue aumente de uma vez e fique doidão porque a gente comeu uma quantidade de açúcar pura muito de uma vez. A gente não quer isso, porque quando isso acontece, a gente causa um desequilíbrio no nosso corpo, na nossa fome e na nossa saciedade. A gente pode desenvolver mais doenças por conta disso. A gente prejudica quadros de resistência à insulina. Isso é péssimo, 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 horrível para quem tem diabetes, para quem não quer ganhar gordura, né, engordar, e para quem quer emagrecer, é importante deixar a nossa insulina o mais estável possível. A gente não quer picos e vales na nossa insulina. E para que isso aconteça, a gente precisa de índices glicêmicos baixos. Eu falo mais sobre isso lá no site, eu já escrevi sobre isso. Isso é um assunto complexo que não dá para eu abordar com vocês inteiramente aqui, mas nesse grupo dos carboidratos eu queria dizer que isso é importante. É importante a gente pensar no mais íntegro possível para a gente ter mais vitaminas, mais minerais, mais fibras e um índice glicêmico menor. Então vamos lá, o que está nesse grupo de alimento? Os tubérculos ou as batatas, batata doce, batata inglesa, mandioca, cará, inhame, os cereais e os grãos, como por exemplo arroz, como aveia, como milho, quinoa, que não é um grão, mas a gente coloca aqui porque a composição dele parece muito amaranto, painço também. E entram também os derivados, né? Derivados de trigo, aveia, milho, como cuscuz, derivados da mandioca como a tapioca e o polvilho, entram todos nesse grupo do carboidrato. Agora, os melhores carboidratos no sentido menor índice glicêmico e mais vitaminas e minerais são as frutas, as verduras e as leguminosas. As leguminosas você conhece como feijão, grão de bico, a ervilha, a lentilha. Isso tudo tem uma certa proteína, mas tem principalmente carboidratos, por isso que eu coloco eles nesse grupo aqui. Essa conversa toda é um pouco diferente para as pessoas que são vegetarianas ou veganas, porque elas não consomem carne e esse é outro grupo. Mas a leguminosa para eles vai ser uma fonte mais importante de proteína. Mas para quem come de tudo, vamos colocar isso no grupo dos carboidratos. As frutas também são ricas em carboidratos, mas também tem muitas fibras, vitaminas, minerais, tem uma grande quantidade de água, são ótimas para a gente colocar no nosso dia a dia. E também os vegetais. Os vegetais que eu vou colocar num grupo separado, eles são feitos de carboidratos, não de proteínas, não de gorduras, mas de carboidratos, especialmente de fibras. Então, grupo 1, entendeu? Grupo dos carboidratos. O grupo número 2 é o grupo das proteínas, que são ótimas porque elas dão uma saciedade muito boa. Quando você come uma boa quantidade de proteína, o seu estômago fica com aquela sensação de cheio por mais tempo, certo? Então você não precisa ficar comendo o tempo todo. Além disso, elas ajudam a gente a manter a nossa massa muscular e, no caso, se você quiser ganhar massa muscular, o seu consumo de proteína tem que ser ainda maior. As proteínas, onde que elas se encontram? Especialmente nas fontes animais. Então, assim, elas têm maior quantidade, são mais fáceis de absorver quando elas vêm de carne, de frango, de ovo, de laticínios até, também tem proteínas. E aí, para quem não consome carne, as proteínas vão vir de outras coisas, como, por exemplo, das leguminosas, mas tem sempre que lembrar que não vai ser uma proteína tão pura quanto a da carne, porque vai ter um carboidrato misturado ali. Então, quanto a carne é basicamente proteína e gordura, as leguminosas são proteínas misturadas com carboidratos, bem como outras fontes de proteínas vegetais, como espirulina, levedura nutricional, derivados de leguminosa como tofu, tempê, alguns grãos. Os grãos têm certa quantidade de proteína também, então para uma pessoa vegetariana essa história vai ser um pouco diferente. Mas esse é o segundo grupo, o grupo das proteínas. O terceiro grupo é o grupo das gorduras, que antes era muito mal falado e agora a gente adicionou boas gorduras para falar de gorduras, mas não existe esse negócio de boa gordura e má gordura. Existe gordura e aí tem aquelas que são mais íntegras e aquelas que são menos íntegras. O que são as mais íntegras? Aquelas que parecem mais com os alimentos na natureza, como por exemplo a gordura que vem das castanhas, a gordura que está no abacate, a gordura do próprio coco. Então coco, abacate, castanhas, gergelim, essas são fontes de gordura mais íntegras. E aí, quando a gente fala em óleo, em banha, em azeite,
essas são fontes mais processadas. A gente pode usar essas fontes para cozinhar em pequenas quantidades, mas sempre priorizar essas fontes mais íntegras que eu falei. Então, a gordura que já está presente nos alimentos do jeito que eles estão, a gordura, por exemplo, que está na gema do ovo, a gordura que está no leite integral, a gordura que está num pedaço de carne, a gordura que está num abacate, a gordura que está numa castanha de caju. E por último, o nosso grupo especial, que é o grupo dos vegetais. O que eu quero dizer com o grupo dos vegetais? O grupo dos vegetais é um grupo especial porque ele é cheio de fibras, cheio de vitaminas, cheio de minerais, maravilhoso para o seu organismo, maravilhoso para o seu intestino, mas eles são baixos em calorias quando comparados com esses outros alimentos dos outros grupos. Então, você, por exemplo, pegar uma folha de alface, 100 gramas de alface e 100 gramas de carne. O alface é muito menos calórico do que a carne. 100 gramas de pepino e 100 gramas de abacate ou 100 gramas de coco. O pepino vai ser muito menos calórico. Então, os vegetais têm muito menos calorias. Ah, Marina, caloria, isso é importante? Gente, não é pra gente ficar assim, contando caloria e ficar escolhendo os alimentos de baixa caloria, olhando o rótulo de barrinha de cereal, escolhendo uma de baixa caloria. Não é essa a ideia. A ideia é que você saiba que esse grupo tem esse benefício para te dar, porque ele enche a barriga, mas não tem tantas calorias. Você consegue fazer uma saladona, um prato maravilhoso com um monte de vegetais com muito menos calorias do que um bolo de chocolate que está com muito óleo, por exemplo, que é uma coisa que tem alta caloria. Os alimentos ultraprocessados, os fast foods, eles costumam ter muitas calorias. Quando a gente pensa em saúde, a gente não pensa num excesso de calorias. Um excesso de calorias leva a pessoa a engordar. Um excesso de calorias na alimentação o tempo inteiro leva a pessoa a sobrepeso e a obesidade. A alimentação ocidental cheia de fast food, cheia de comida ultraprocessada e comida pronta, não feita em casa, cheia de óleo, cheia de gordura, cheia de açúcar, cheia de sal, essa que a gente vê que está levando a população geral do Brasil a ser mais obesas, ter mais sobrepeso, essa é muito calórica. Então, coisas que são calóricas demais são ruins sim. Especialmente se elas não têm nutrientes bons atrelados a essas calorias. E os vegetais são o contrário disso. Eles têm baixa caloria e muitos nutrientes. Então, a gente quer esses vegetais em abundância na nossa alimentação. Eles têm que ser o que tem mais quantidade na nossa alimentação. O que está nesse grupo? Alface, tomate, pepino, pimentão, rabanete, rúcula, couve-flor, brócolis, cenoura, aipo, agora me fugiram todos, mas assim, basicamente tudo que você encontra ali na seção de hortifruti que não seja os tubérculos, as batatas ou o milho. O resto, gente, são os vegetais que você deve fazer à base da sua alimentação. Eles são maravilhosos. Se seu objetivo é emagrecer, abraça os vegetais da sua vida. Se o seu objetivo é não engordar, abraça os vegetais da sua vida. Se o seu objetivo é ser mais saudável, ter mais vitaminas, mais minerais, abraça os vegetais. Se você quer mais sabor, mais vida, mais cor, mais aroma, esse é o grupo que tem mais variedade para você, mais riqueza. Então esse é o grupo assim que eu boto a coroinha nos vegetais. Eles são maravilhosos, é neles que a gente vai investir. Quando a gente for pensar em receitas ou quando a gente for pensar em refeições para nossa família, a gente começa a pensar a partir dos vegetais e aí você vai adicionando aquelas outras coisas. Então, esses foram os nossos 4 grupos. Vou te falar como que a gente usaria esse conhecimento para montar as nossas refeições. A ideia é que as nossas refeições sejam completas, que elas tenham um pouco de cada coisa desses grupos. Por quê? A combinação desses alimentos ajuda na hora de controlar a insulina que eu falei. Então, quando você bota carboidratos junto com vegetais, junto com proteínas, junto com gorduras, nossa, a sua insulina fica feliz. Ela não vai ter picos e vales, ela vai ficar tranquila, ela vai ficar constante, ela vai responder muito melhor e a sua energia e disposição também vai ser muito melhor. Além disso, as vitaminas e os minerais dos alimentos, eles vão se combinando e um vai ajudando o outro a ser absorvido
absorvido. Então, por exemplo, vitamina C, ela ajuda o ferro a ser absorvido. Então, quando você combina as duas coisas, uma fonte de vitamina C e uma fonte de ferro, você ajuda. E aí eles vão ser absorvidos melhor. É o caso, por exemplo, de ferro e proteína, eles também se ajudam. Você precisa de vitamina D junto com cálcio para poder ter uma boa saúde óssea. Então, quando você adiciona um e outro, você vai comendo os alimentos em refeições completas, você consegue colher muitos benefícios. Além disso, a refeição fica mais variada, mais gostosa, mais colorida. Então, a gente vai colocar os 4 grupos no prato. Um prato de almoço, por exemplo, vamos dividir ele em 3 partes, certo? Metade do prato e aí 1/4 e 1/4. O nosso prato do almoço vai ter 1/4 do prato de fontes de carboidrato, certo? Então a gente vai botar arroz, a gente vai botar feijão, ou a gente pode botar batata, ou a gente pode botar lentilha, ou a gente pode botar, sei lá, um pedaço de banana da terra cozido. Você pode colocar ali naquele 1/4 o carboidrato que você quiser. No outro 1/4, a gente vai colocar uma fonte de proteína. Então vai vir um bife, vai vir uma coxa de frango, vai vir um filé de peixe, vai vir 2 ovos cozidos para preencher esse outro 1/4. E aí, aquela outra metade do prato todinha, você adivinhou, vai ser de vegetal. Vegetal cru, vegetal cozido, pode ser do jeito que você quiser, ao vapor, assado, cozido. O mais importante é que você varie, então pode ser que você tenha 2, 3 tipos de vegetais com preparos diferentes, ou pode ser que você varie ao longo do dia. Então no café da manhã você bota um vegetalzinho, em algum... A gente aqui, ó, já te dei várias ideias sobre como comer vegetais no café da manhã, tá? A gente pode falar sobre isso outro dia, mas se você der uma olhada no canal, você vai ver várias ideias. Você pode comer outro no almoço, você pode comer outro no jantar, você pode ir variando por dias. Não precisa ser prato com 15 mil cores no almoço, tá? Porque eu sei que isso é difícil, mas a ideia é variar de uma maneira geral. Então, metade do seu prato vai ser de vegetais. Marina, e a gordura? A gordura vai acabar entrando no preparo de tudo isso e também compondo tudo isso. Então, se você colocou carne no seu prato, você vai ter a gordura da carne misturada na proteína. Se você botou um pouco de azeite na sua salada, você tem um pouco de gordura aí também. Se você colocou um abacate picado na sua saladinha de tomate ou azeitona na sua saladinha de tomate, você também tem gordura aí. Se você usou um pouquinhozinho de óleo para cozinhar o seu arroz, você também tem um pouco de gordura aí. Então a gordura vai se espalhando. Se você, por exemplo, salpicar um pouco de semente de girassol ou gergelim na sua salada para dar mais sabor, crocância, você também vai estar adicionando um pouco de gordura ali. Então a gordura vai entrando de forma geral nesse prato. Então, esse é um prato que eu uso para uma pessoa saudável que quer se manter saudável de uma forma geral. É claro que se você tem objetivos diferentes, específicos, talvez esse prato mude para você as proporções dele. Talvez, se você é diabético ou resistente à insulina, vale a pena diminuir drasticamente o grupo de carboidratos nesse prato ou na sua alimentação de forma geral. Se você é vegetariano, aí vai mudar um pouquinho também, porque o grupo de proteínas e carboidratos vai se misturar, certo? Como eu falei antes, as proteínas vegetais, elas não são tão isoladas quanto as proteínas animais. Se você tem um objetivo de ganhar massa muscular, talvez você precise adicionar mais ainda proteínas na sua alimentação e diminuir um pouco de vegetais para que seu estômago não encha rápido demais com vegetais. Nesses casos, com um objetivo específico, é muito importante que você consulte um nutricionista, pesquise mais a respeito. Eu tô aqui dando uma ideia geral para quem quer se manter saudável, para quem quer planejar cardápios para a família. Então, é essa ideia geral. Você pode repetir essa mesma ideia para todas as refeições do dia. Almoço, jantar e até mesmo café da manhã, como eu falei, que você pode colocar ovos como proteína, laticínios, derivados de leite como proteína, você pode colocar até carne, né? Dependendo de alguns lugares no Brasil, carne entra no café da manhã, batata doce entra, mandioca cozida entra. Então, não se limite muito ao pãozinho com manteiga e café com leite. Vai abrindo a sua cabeça pra gente fazer o café da manhã uma refeição rica também em nutrientes, sabe? Por que não botar um espinafre no ovo? Por que não um tomatinho misturado? Por que não fazer um suco de laranja com mamão e botar cenoura, botar couve? Então, a gente vai inventando para poder deixar mais variado, mais nutritivo.
Então, hoje eu queria falar sobre isso com vocês, sobre como montar refeições completas. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a entender um pouco sobre isso. Se você tá com dúvida de quantidade, sabe? Quanto, Marina, que eu devo comer de cada coisa? A gente vai falar sobre isso no próximo vídeo, sobre quantidade, porque a gente vai falar sobre fome. Então vai ser um vídeo bem legal, mas saiba que as proporções, né? Essa é uma sugestão de proporção que eu tô dando nesse vídeo. Se você tem alguma dúvida, pode escrever aqui embaixo que eu vou tentar responder. E eu vejo você então no nosso próximo vídeo. E eu fiz um post resumo para acompanhar esse vídeo aqui. Então, se você ficou com alguma dúvida ou quer revisar alguma coisa, dá uma lida nesse post que eu deixei o link aqui embaixo. Ele vai lá para o nosso site marinamorais.com. Eu vejo vocês então na próxima quinta e até lá eu vejo vocês no Instagram. Tchau!